passar a palavra agora para o Leonardo José Rolim, representando que é o secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Bom, vários dos componentes aqui da mesa são nossos conhecidos de várias discussões anteriores. O Ministério da Previdência nunca se negou a debater o tema. Todas as vezes que fomos procurados, sempre ouvimos, discutimos, tanto com os representantes dos policiais, dos agentes penitenciários que não estão presentes aqui hoje, das diversas categorias que pleiteiam a regulamentação da aposentadoria especial por risco, como, por exemplo, os oficiais de justiça. Aqui eu estou representando não o governo como um todo, mas o Executivo Federal. Deixando claro que eu sinto uma falta aqui de representantes dos estados. Esse projeto ele tem uma repercussão muito maior para os estados do que para a União. Eu acho que o debate ele fica prejudicado na medida em que os estados não estão aqui representados. Tanto em relação ao projeto original encaminhado pelo Poder Executivo, que é o IP 554, quanto o substitutivo apresentado pelo deputado Policarpo, eles têm um impacto em termos de carreira, em termos de quantidade de servidores que estariam englobados na aposentadoria especial muito maior nos estados do que na União. Eu tenho acompanhado a preocupação que os estados têm com o tema. Alguns estados regulamentaram, na ausência de uma lei complementar, a aposentadoria especial por risco, outros ainda não. Então, dentro dos 3 conselhos que têm a ver com o tema de secretários de Estado, essa discussão tem sido uma das discussões que tem sido levada com maior relevância. Cito aí o CONAPREV, que é o Conselho Nacional de Dirigentes de Previdência Social, do qual participam todos os estados, o CONSAD, de secretários de administração dos estados, e o CONCEFAZ, dos secretários de Fazenda. Então, todos esses 3 conselhos têm discutido o tema, inclusive discutiram conjuntamente e chegaram a uma proposta com base na experiência de regulamentação que alguns estados fizeram. Então, essa discussão ela precisaria ter aqui presente representantes dos estados, porque eles têm uma discussão bastante ampla sobre o tema e a repercussão dessa lei complementar ela é muito maior para os estados. No que diz respeito à visão da União, primeiro, deixar claro que o interesse da União em regulamentar as aposentadorias especiais é tão grande ou maior do que todas as categorias que estão aqui presentes. Não é interessante para ninguém você não ter um princípio constitucional tão importante sem regulamentação. O que isso acaba levando é que você tem uma situação frágil, uma quantidade grande de mandatos de junção, tanto referente à União quanto aos estados. Alguns servidores conseguem, outros não. Você acaba levando aí a algumas injustiças e a regras que você não tem previsibilidade. Do ponto de vista de previdência, nada é pior do que você não saber o montante de benefícios que você vai ter que arcar no futuro. O Brasil já tem, em função de problemas no passado, um déficit previdenciário elevado nos seus regimes próprios. Eu diria que praticamente todos os estados já fizeram o dever de casa, já tomaram iniciativas para que no futuro não tenhamos mais déficits da previdência nos regimes próprios. Porém, há uma herança do passado gigantesca
que, somando União, Estados e municípios, passa do montante de 3 trilhões de reais de déficit atuarial e um déficit financeiro anual de mais de 80 bilhões de reais. Repito, não por falta de ação, não por irresponsabilidade dos gestores, mas sim em função, né, de um legado do passado. Então, temos todo interesse em regulamentar, por isso o governo federal encaminhou o PLP 554, que regulamenta a aposentadoria especial por risco, e o 555, que regulamenta a aposentadoria especial por exposição a situações que prejudiquem a saúde e a integridade física. Falta encaminhar ainda de pessoas com deficiência. Porém, acredito que muito em breve será encaminhado, até porque a Câmara dos Deputados aprovou recentemente a regulamentação para o regime geral, um projeto que foi negociado com o governo federal, uma longa discussão que tivemos com diversos parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, e com representantes do movimento de pessoas com deficiência. Então, hoje, eu diria que nós já temos, em relação a pessoas com deficiência, todo um consenso. Precisamos apenas fazer pequenas adaptações para as peculiaridades do setor público. Então, eu diria, inclusive, que onde há mais divergência é justamente em relação ao risco. Em relação às condições especiais que prejudicam a saúde, o projeto que hoje tramita na Câmara está praticamente consensuado. Eu acredito que é um projeto que poderia tramitar muito rapidamente, não há grandes divergências em relação à visão do governo e à visão dos servidores. Bom, no tocante a esse tema, que, repito, é onde a gente tem mais que discutir, e repito mais uma vez, não dá para discutir isso sem estar com os estados juntos. Qual a nossa visão? Eu vou ler rapidamente o parágrafo 4º do artigo 40. Ele fala: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos dos servidores portadores de deficiência que exerçam atividades de risco ou cujas atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Ou seja, são exceções. Não pode ser a regra. Então, exceções, não privilégios, mas em condição do exercício da atividade. O exercício da atividade, ela é especial, daí requer um tratamento excepcional. Então, nessa visão, nós entendemos que não é qualquer exposição a risco que dá direito à condição especial. Como o Ciro bem colocou, a nossa visão é risco permanente. Se não for um risco permanente, risco eventual, qualquer servidor público que trabalha com atendimento a público tem. Então, vamos pegar inclusive estatísticas. Há diversas categorias que não estão hoje no substitutivo do deputado Policarpo, que estatisticamente tiveram muito mais casos de agressão, inclusive com morte, do que as que estão aí. É inerente à atividade da relação entre as pessoas que, quando você desagrada no exercício do seu cargo, você pode sim ter uma agressão. Mas se nós considerarmos que todos os servidores que trabalham com atendimento a público, eles vão ter uma aposentadoria especial, ela deixou de ser a regra especial e passou a ser a regra normal. Porque a maioria dos servidores públicos trabalham com atendimento a público. São poucas, como a minha carreira, que trabalham internamente. A maioria dos servidores públicos, aí vamos dar exemplo, os técnicos do INSS, professores, médicos, enfermeiros, trabalham com atendimento a público. E temos inúmeros casos, como o dos auditores fiscais, do trágico caso de Unai, que também tiveram agressões que chegaram à morte. Mas é a regra? Entendemos que não.
Entendemos que a exceção é naquelas situações em que ocorre a exposição permanente ao risco. O risco permanente, daí que no projeto do governo foram contemplados dois grandes grupos, grupo de policiais e de agentes penitenciários. Na visão do governo, são as categorias onde há o risco permanente. Se alguma outra categoria que tiver sido esquecida comprovar que há risco permanente na sua atividade, estaríamos abertos a avaliar. O conceito do governo em relação à aposentadoria especial por risco é esse, o risco permanente, conforme o Ciro bem colocou. Outro ponto aí que o Ciro colocou, a Lei Complementar 51 de 85. Por que ela não é suficiente? Primeiro, porque ela trata exclusivamente de policiais. Não há nenhuma dúvida da parte do governo que ela foi recepcionada pela Constituição. O Supremo decidiu isso, é inquestionável. Só que ela não regulamenta o inciso 2º do parágrafo 4º do 40. Ela apenas garante uma aposentadoria especial para os policiais. Então, nós, apenas com a Lei Complementar 51, nós continuamos tendo os mandados de junção. Fora que, por exemplo, os agentes penitenciários continuam sem direito à aposentadoria especial. Outro ponto de limitação da Lei Complementar 51 é que ela trata apenas de regra de acesso. Ela não fala sobre o cálculo do benefício, como ele deve ser feito, nem fala, por exemplo, em idade mínima, até porque naquele momento não havia idade mínima no serviço público. Então, se aplica ou não idade mínima? Ela não diz que não se aplica, nem que se aplica. Ela trata, é uma lei muito simples, objetiva e pequena, que traz apenas regras de acesso. Outro ponto ainda em relação à Lei Complementar 51, que ela fala em proventos integrais. Há uma diferença grande, embora pareça em termos a mesma coisa, há uma diferença muito grande entre proventos integrais e integralidade. A Lei Complementar 51 não fala de integralidade, nem que tem direito, nem que não tem. Ela fala proventos integrais. E deixa claro, proventos integrais quer dizer o quê? Não é proporcional, ele é integral. Integral quando completa os 30 anos de contribuição, sendo pelo menos 20 na atividade policial. E proporcional quando não completou os 30 anos, mas completou 65 de idade. Então, a lei complementar, ela, além de não regulamentar, a Lei Complementar 51, além dela não regulamentar o princípio constitucional, ela também deixa vazios em relação a pontos importantes em relação ao valor do benefício. Então, o PLP 554 que o Poder Executivo encaminhou, ele traz alguns pontos importantes que nós entendemos que são da maior relevância. Primeiro, eu já citei, é que o exercício da atividade com risco permanente seria a base para o enquadramento na aposentadoria especial por risco. Segundo, uma idade mínima inferior à regra normal, inferior em 5 anos, tanto para homem quanto para mulher. E aí mantendo a ideia da diferenciação que hoje a Lei Complementar 51 não traz. Ela trata igual tanto homem quanto mulher. Entendemos que é justo e adequado tratar diferenciadamente. 5 anos a menos para homem, 5 anos a menos para mulher, do que a regra normal. Tempo de contribuição menor em 5 anos, da mesma forma. Podendo contar tempo em outras atividades e em outros regimes de previdência. Fim da integralidade e paridade para quem ingressou no serviço público após a emenda 41. Ou seja, quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 tem direito à integralidade e paridade, quem ingressou depois não. E a previdência complementar para quem ingressou após a implantação da FUNPRESP, ou seja, após
se não me engano, no ano exato, fevereiro deste ano. Então, esses são os princípios básicos que estão no projeto. Esses são os pontos que o governo federal entende como os pontos chaves de uma aposentadoria especial, tratando diferenciadamente em relação à regra normal, mas mantendo os principais princípios que regem o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Essa preocupação, ela é uma preocupação comum. Nós temos discutido conjuntamente, sob coordenação da Casa Civil, como foi bem colocado aqui pelo Joaquim, sempre os ministérios discutem conjuntamente e sai uma posição conjunta em relação ao tema. Só uma questão, não vou fazer o debate agora, senão a gente perde. Mas tem uma questão seguinte, você falou assim, o governo quer regulamentar o mais rápido, mandou o projeto com os policiais com o sistema carcerário, né? E queria também, quer dizer, acabar com essa questão dos mandados de junção do Supremo. Tem outras categorias que têm mandado de junção do Supremo. Qual é a visão do governo sobre esses outros mandados de junção? Como a Justiça, a Rede de Segurança, o Polícia Legislativa e outros, auditores fiscais, todos eles têm também ação e têm decisão do Supremo a respeito dessa matéria. Só esse ponto eu não vou... Sim. Os mandados de junção, eles ocorrem justamente em função de você não ter a lei complementar. Então, no momento em que tiver uma lei complementar aprovada, os mandados de junção, eles perdem a sua eficácia. Então, em linhas gerais, é isso. A visão do governo em relação a quem teria direito à aposentadoria especial nesse conceito de risco permanente. Bom, de forma resumida, essa era a apresentação. Eu tinha trazer até alguns pontos aqui, mas acho que até pela quantidade de pessoas aqui presentes para debater e em favor do debate, eu encerro essa apresentação inicial e coloco à disposição do debate, repetindo, como sempre foi a função do Ministério da Previdência, estamos sempre abertos para debater o tema, sempre de forma transparente e objetiva. Obrigado.